Graça e paz, queridos. Estamos dando sequência aos nossos estudos das 7 palavras da cruz. E hoje nós vamos estar estudando a segunda palavra que está registrada lá em Lucas 23, no versículo 39 ao 43. Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que o homem, ele tem, durante os séculos ou até milênios, tem criado altares, e altares para ser livre de todos os seus pecados, desde Gênesis, lá em Caim, quando começou a ser erigido o primeiro altar, para que o homem fosse livre de seus pecados. Estava matando animais, e porque através do sangue do animal o homem seria perdoado dos seus pecados. Todavia, um altar foi escolhido no lugar conhecido como Gólgota, lugar de uma caveira, por causa de sua conformação rochosa, onde o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um sacrifício de uma vez para sempre. Diz isso lá em Hebreus 10, 12. Jesus, ele passou 6 horas sobre a cruz. E durante esse tempo, ele disse 7 frases que têm um significado profundo. É legal, interessante, que nós, como homem, às vezes passamos por momentos difíceis ou enfrentamos nossa cruz, como chamamos. Muitas vezes falamos palavras duras e tristes, sem pensar, e depois lamentamos e dissemos aquilo porque foi um momento de dor ou de raiva. Às vezes nós nos arrependemos e quando foi ver já falamos, já magoamos alguém, já fizemos aquilo que não agrada a Deus. Jesus, mesmo se fazendo humano, ele não fez isso. Foi no momento mais difícil que ele disse palavras maravilhosas. E hoje nós vamos ver a segunda palavra que ele proferiu na cruz, e que tem um significado extraordinário para nós como cristãos. E a segunda palavra está registrada lá em Lucas 23, 43, e ele diz: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando um dos malfeitores reconheceu quem é Jesus, e ele perguntou: Jesus, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal de sua missão de salvar e garantir a felicidade eterna
daqueles a quem ele quer salvar. Ele disse palavra de esperança. Por isso a segunda palavra tem significado esperança. Porque ele deu esperança a um dos malfeitores que pediu para que ele lembrasse dele quando entrares no teu reino. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao seu lado. A morte do malfeitor não foi igual a Jesus. Jesus foi gravado na cruz. Ele estava amarrado. Quando todos o abandonaram, ele nunca abandonou seus amigos. Quantas vezes falamos palavras duras em momento de dor, e isso só piora as coisas. Nós somos assim, nós somos seres humanos e somos difíceis de dar esperança para alguém. Jesus, ele nos ensina que nós precisamos lembrar que Jesus é a nossa esperança. Não existe outra esperança a não ser em Jesus. Paulo diz lá em Romanos que se a nossa esperança se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, a nossa esperança é Jesus. Por isso, nós precisamos crer que Jesus é a nossa esperança e, por causa disso, nós precisamos transmitir a mensagem da cruz como o Evangelho que liberta, o Evangelho que dá esperança. Porque quando confiamos em Jesus, nós podemos ter esperança. Cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para crucificar o homem carnal e ressuscitar o homem espiritual e novamente ter esperança de vida eterna. Porque Jesus fez isso por mim, ele me deu esperança de vida. Mesmo eu estando morto em meus delitos e pecados, ele me salvou e me deu esperança de vida eterna. Por isso, se nós estamos sendo crucificados por causa de alguma coisa, lembre-se que a nossa esperança está em Cristo. Não está em mim mesmo, não está em você, mas em Jesus. Quantas vezes nós temos dias de amarguras, dias de tristeza, mas quando chegamos e lembramos de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz, precisamos ter esperança. E assim nós seremos ressuscitados com Cristo. E eu lembro disso, cada dia que eu lembro disso, eu lembro que Jesus me deu esperança. Por isso, a segunda palavra de Jesus, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava dando esperança para aquele homem e ele também te dá esperança. Esperança de vida, esperança de saúde, esperança de viver dias melhores, esperança de saber que a minha morada não está aqui, que a minha morada é no céu. Esperança de viver cada dia como se fosse o último dia e porque amanhã eu vou para junto do Pai. Que Jesus renove a sua esperança. Que Jesus te dê a alegria de viver para a glória dEle, realizando a vontade dEle, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas por Jesus através de você. Confie em Jesus. Creia que Ele é a única e exclusiva esperança de vida eterna. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te guarde. Que Ele te dê esperança de que um dia você vai morar com Ele lá no céu.